Os Vingadores são, se pá, uma das equipes mais conhecidas e mais clássicas da Marvel, tendo ficado ainda mais conhecidas, nos tempos mais recentes, graças aos filmes do MCU. E como é de praxe, o Universo Ultimate tem sua própria versão dessa equipe. No antigo Ultiverso, eles eram uma versão bem mais edgy, sombria, violenta e com quê de babaquice desses heróis tão famosos, chamados ali de Os Supremos, ou The Ultimates no original. Com um nome como esse, eles eram basicamente a equipe central do Universo Ultimate, como se fosse o centro de tudo. E obviamente o novo Universo Ultimate vai ter a sua própria versão dessa equipe. Não são mais simplesmente aquele estilo de heróis enfrentando vilões, histórias mais clássicas em sentidos, ou algo mais edgy, como era no antigo Ultiverso. Aqui é diferente. Aqui agora essa equipe é formada por heróis que querem mudar o mundo, pessoas que querem acabar com o status quo atual daquele universo, derrotar aquele sistema corrupto e ditador que acabou tomando a terra do Ultiverso. Basicamente eles são vingadores revolucionários, digamos assim. E eles são o assunto principal dessa quarta parte da jornada Marvel Ultimate, que inclusive, caso você não tenha visto as outras 3 partes dessa minha série aqui do canal, você pode conferir aí no card. Mas, antes de qualquer coisa, é sempre bom lembrar vocês, deixa o seu like, se inscreve no canal caso você não for inscrito, beleza? Bem, eu sou o Guilherme Elias e esse é mais um vídeo do Universo Alternativo. Bem, a história começa logo após os acontecimentos da HQ Ultimate Universe, do qual eu falei dela lá na primeira parte dessa série, onde ali ao final dela, o Conselho do Criador lançou um grande ataque contra a Torre Stark, onde estava o próprio Tony Stark, Thor, Sif e o congelado Capitão América. E ali o Tony usou a máquina do tempo, que eles têm, o motor Imortus, para mandar todos que estavam ali 6 meses para o futuro, e assim não serem atingidos por esse ataque do Conselho. E logo quando eles chegam no atual presente, eles descobrem que o Conselho espalhou para o mundo que eles eram terroristas responsáveis pelo ataque à torre. E isso então motiva Tony e Reed a começarem a traçar um plano para resolver esses problemas desse mundo, para derrotar o Conselho do Criador e estarem preparados para quando o próprio Criador em si se libertar da sua prisão. Aí você pode até pensar, eles têm uma máquina do tempo, não é? Por que eles simplesmente não usam isso e voltam no tempo para impedir que o Criador mude tudo que ele mudou? Não é simples fazer isso? Bem, isso realmente seria uma solução, mas aqui isso não é possível. Como eles mesmos explicam, o Criador usava ali a sua base, a cidade, para criar escudos temporais que impediam viagens no tempo enquanto eles estivessem ativados. E como esses escudos estiveram ativados pelos últimos 60 anos de história do mundo, esses últimos 60 anos não podem ser acessados pelos heróis usando o motor Imortus. Eles só podem viajar ou para antes disso ou para algum momento dos últimos 6 meses. É então que nasce a ideia dos Supremos, onde o plano é basicamente criar um monte de super-heróis. Eles vão ali usar a máquina do tempo para mandar 6 meses no passado os catalisadores que eles roubaram da Lativéria para várias pessoas ao redor ali do globo. Sejam aqueles que deveriam ter sido heróis, mas tiveram seus destinos roubados pelo Criador, ou para substitutos de outros heróis que não estão mais vivos nesse momento. Então é ali que eles começam a trabalhar nesse projeto, e no meio tempo disso, o Tony Stark acabou conseguindo tirar o Capitão América do gelo. E esse momento tem uma situação bem engraçada, que é tipo o Capitão América full patriota dos Estados Unidos. Porque no momento que ele acorda, uma das primeiras coisas que ele pergunta é sobre o país, sobre quem é o presidente e tudo mais, e o Tony responde que os Estados Unidos não existem desde 1969 e que eles foram substituídos pela União Norte-Americana. E como eu falei, o engraçado disso tudo é porque o Capitão América simplesmente começa a surtar que os Estados Unidos não existem mais, quebrar tudo por aí. Acaba se acalmando? Acaba. Mas ele tem um surto ali de patriotismo. E bem, continuando, daí que eles realmente conseguem deixar tudo nos trinks, mandam os catalisadores pro passado e só esperam alguns segundos ali para verem as mudanças temporais acontecerem. O problema é que não teve quase mudança nenhuma. Na verdade, as coisas deram extremamente errado. A maioria das pessoas que receberam os catalisadores acabaram recusando eles, e os que aceitaram foram impedidos ou mandados de arraça para cima, seja por gente do conselho ou por eles mesmos, que não souberam controlar os seus poderes. Por exemplo, a própria Capitã Marvel foi uma delas, que tentou usar seus poderes e acabou se matando no processo. E um dos únicos ali que acabou dando certo, como a gente bem sabe, se você viu as outras partes, foi o Homem-Aranha. E nisso ali que o Tony decide partir para um novo plano. E assim nascem de fato os Supremos de verdade, uma equipe que atuará diretamente em missões reais, seja para ir atrás de novos heróis para juntarem-se a eles, ou para ir atrás dos membros do Conselho do Criador. Cortando disso, somos apresentados a 2
personagens nessa história, Hank Pym e Janet Van Dyne, que no universo Marvel original, talvez você os conheça pelo nome de Homem-Formiga e a Vespa. Só que aqui, esses personagens que deveriam ser heróis são simplesmente só dois detetizadores comuns. E bem, quando eles estão ali voltando de um trabalho, os dois acabam topando com Tony e os Supremos, que abordam os dois da maneira mais normal e segura possível, com o Thor simplesmente jogando o Mjolnir no meio do capô da van dos dois. E bem, a gente descobre ali que o Tony mandou um dos catalisadores para eles também. Porém, o único a achá-los foi o Hank, e que decidiu manter as coisas em segredos. Isso porque, junto dos catalisadores, a gente acaba descobrindo ali que tinham informações sobre como seriam as vidas deles, caso eles fossem heróis. O que deixou o Hank bem traumatizado, para dizer o mínimo. Isso porque, caso você que me assiste não saiba, lá no universo Marvel original, o Hank Pym foi o responsável por criar o vilão Ultron. Ele quem criou esse vilão, ou seja, sendo basicamente responsável ali por toda a destruição que ele causou. Eventualmente também, em um dado momento, o próprio Hank Pym virou um vilão também. E também, se a gente for pegar o universo Ultimate original, que eu acredito que esses personagens aqui não tem informações sobre ele, mas é interessante saber disso, que o Hank lá é ainda pior, porque ele agredia a Janet Van Dyne. Então, tipo assim, a situação é bem bizarra quando envolve o Hank, que é um Homem-Formiga de verdade. E isso, obviamente, deixou esse Hank aqui, ao saber de tudo isso, saber de todas as coisas que ele causou, bem traumatizado, para dizer o mínimo. Mas ali a abordagem dos heróis aos dois acaba sendo interrompida pelo Capitão Britânia e o seu exército, que passou a controlar essa região depois da divisão da União Norte-Americana. Nisso, enquanto os heróis ali lutam contra os vilões, Janet decide aceitar a oferta do Tony e se tornar a Vespa, apesar dali do Hank continuar com muitas dúvidas com toda essa parada. Inclusive, sobre essa luta toda dos heróis contra o Capitão Britânia e o exército dele, é que esses personagens aqui quase por rumo dos anti-heróis em algum momento, porque eles não têm pudor nenhum em matar os inimigos deles. Sério, tem dois quadros específicos que evidenciam bem isso, que tem um que é o Capitão América simplesmente esmagando a cabeça de um cara, e outro que é a Janet atravessando a cabeça de um cara de um lado pro outro. Então, tipo assim, além de ser bem violenta a história, mostra que esses personagens aqui, como eu disse, não tem pudor nenhum em mandar os inimigos dele de arrasta pra cima. Eles não tem essa regra dos heróis de não matar, pelo jeito. E bem, ele no meio de toda essa brigalhada, Steve conversa ali com o Hank e o convence a aceitar o catalisador. Assim, ele se torna o Homem-Formiga, que ele já fica gigante e esmaga todos os inimigos com um baita de um pisão ali, que além de resolver tudo, ó, rapidinho, deixa uma marca para todos no mundo verem que os Supremos estão agindo. E bem, continuando algum tempo depois disso, Tony, Reed e Steve vão até um armazém do controle de danos, um lugar que ficam os restos mortais de vários heróis que o criador matou, mas que por alguma razão ali, os restos desse pessoal são indestrutíveis de alguma forma, incluindo até a gente pode ver ali os cadáveres de heróis como o Raio Negro dos Inumanos e o Sentinela. E bem, os três estão lá para libertar o antigo amigo de Steve, que supostamente continua vivo, guardado naquele armazém. Porém, eles acabam sendo atacados pelos agentes da Hand. E bem, os heróis acabam passando uma dificuldade ali na luta, porque acaba que o Rapaz de Ferro e o Destino não são lá os melhores ali no que envolve combate. Então acaba quem faz a maioria das coisas é o próprio Capitão América, que é mais experiente. Nisso, que ele vê ali que a única opção para eles vencer essa luta é acordar, digamos assim, esse seu amigo. Daí que ele acende um coquetel Molotov e lança contra um cadáver carbonizado, revelando assim que esse tal amigo de Steve não era um cadáver nem nada, era sim um androide, o androide Jim Hammond, também conhecido como o Tocha Humana original. Um detalhe meio maluco sobre toda essa parte em que os três vão atrás do Tocha Humana original é que essa parte não foi publicada dentro da revista dos Supremos. Ela foi publicada num HQ especial promocional ali, chamada Dia dos Quadrinhos Grátis, Homem-Aranha e Supremos, que basicamente ele tem duas historinhas curtas que são previews para HQs que seriam lançadas ali do Homem-Aranha e para HQ dos Supremos. O que eu sinceramente acho um negócio bem meme, porque além de óbvio ser no HQ, quase ninguém vai saber que existe, quase ninguém vai saber que saiu, é uma parte da história que ela nem é contextualizada depois no resto da HQ dos Supremos. Eles não falam tipo, ah, teve aquela vez que o Steve, o Reed e o Tony foram resgatar o Tocha Humana ou assim, não. Eles só mencionam que o Tocha Humana está sendo consertado em um dado momento, sem dar contexto nenhum para quem não leu essa história. Então, tipo, isso eu acho uma decisão ali ruim, que acaba confundindo as pessoas. Mas ainda bem que eu tô aqui para contar essa parte para vocês. Mas, deixando isso de lado, vamos seguindo. Seguindo, nós vemos ali que no decorrer da história, nós vemos ali que os Supremos vão recrutando novos membros para a equipe. A primeira é a Miss América, que você deve lembrar dela lá do filme do Doutor Estranho, o segundo para ser mais específico, e que aqui era uma garota que aparentemente veio
veio do futuro, que acabou perdendo a memória, foi achada por um vilão chamado Midas e a estava usando como fonte de energia debaixo da Casa Branca. Isso até, é claro, os Supremos aparecerem e tirarem ela de lá. E depois dela tem a LeJory Joanna Zacharia, a mulher Hulk, uma mulher vinda de uma aldeia no Havaí, que foi atingida anos atrás pela radiação gama dos testes que criaram um Hulk, e que ela é uma das únicas pessoas ali do seu povo que ou não está em constante sofrimento por causa dos efeitos da radiação, ou não virou um monstro violento sem controle. Ela inclusive ali só aceita entrar para os Supremos com a condição de que o Tony vá ajudar a trazer a ilha dela de volta ao normal e a curar o povo dela. E por último desses novos membros, temos Charlie Ramsey, um jovem da tribo indígena Oglala Lakota, que acabou ali encontrando o traje e as flechas do Gavião Arqueiro, que foram rejeitados pelo Clint Barton desse universo. E ali esse garoto assumiu o manto do herói e começou a atacar múltiplas instalações das empresas Roxxon, que estavam destruindo as terras do seu povo, até ele ser recrutado para a equipe pelo Capitão América. E agora, no rumo da história, as coisas vão seguindo para o seu clímax. Mas antes de chegarmos lá, a história nos fala um pouco sobre um herói já pré-estabelecido ali na equipe, o Destino. Nós vamos descobrir agora qual é a história desse personagem, sobre o passado dele. Nisso que vemos ali em flashbacks, que o criador foi responsável por sabotar a missão espacial que daria ali origem ao Quarteto Fantástico. Basicamente, ele alterou os cálculos ali do Reed, fazendo com que a missão desse errado, causando um incêndio na nave, incêndio esse que levou o Johnny Storm, que deveria ser o Tocha Humana, morrer pegando fogo, o que seria bem irônico se não fosse trágico. Depois, por causa da radiação cósmica, a Sue Storm teve câncer terminal, ela que deveria ser a Mulher Invisível, e por último ali o Ben Green, que deveria ser o Coisa, acabou desenvolvendo uma depressão por causa do fracasso da missão e das mortes dos colegas, e acabou tirando a própria vida depois de alguns meses. E depois dessa desgraça toda, o criador sequestrou o Reed Richards, fazendo ele não só de refém e prisioneiro, mas também alvo de tudo quanto é tipo de tortura, enquanto ele constantemente o forçava a abandonar seu verdadeiro nome e se chamar de Destino. E bem, toda essa parte ela é bem bizarra, para dizer o mínimo, bem triste e pesada, mas muito bem escrita. A forma como ela é contada é muito interessante, transitando ali entre três momentos do tempo, né? O passado de antes da missão, o momento antes da missão ali do quarteto, com o Reed e o pessoal todo da equipe cheio de esperanças e sonhos, com o momento após a missão dar errado, com todos os heróis ali morrendo e o Reed sendo torturado pelo criador, e o momento atual ali da história, onde o Reed já é o Destino e ele está ali, além de recluso, traumatizado, depressivo, completamente devastado por tudo que aconteceu, enquanto ele tenta ali desesperadamente, por meio de um experimento, tentar recriar o Quarteto Fantástico. Basicamente ele tornou isso como um projeto pessoal dele. Aí agora, se vai ser tipo, ele vai fazer parte desse quarteto, ele vai se dar poderes de esticar depois de um tempo, ou se ele vai escolher novas pessoas para serem do Quarteto Fantástico, é uma questão que a gente vai saber no futuro. Mas bem, passado o momento traumático, vamos oficialmente para o grande clímax dessa história, a grande batalha que finaliza ali o primeiro ano de histórias da HQ dos Supremos. E bem, esse grande clímax começa com uma grande missão de resgate da equipe em uma suposta prisão de super-humanos do criador. Algo, né, que exige que o Tony convoque todos os membros dos Supremos, com exceção do Destino, que tá mais recluso que tudo ali, focado totalmente na sua missão pessoal. Porém, quando eles adentram lá na suposta da prisão, o que eles encontram não são prisioneiros, tem exatamente uma prisão mesmo, mas sim uma cidade budista em uma espécie de outra dimensão, com Bruce Banner, o Hulk, esperando por eles calmamente, enquanto inclusive até prepara um chá. Daí que, furiosa, a mulher Hulk parte pra cima dele, procurando vingança, já que foi ele e seus experimentos com radiação gama que deixou o povo dela daquele jeito. Só que esse Hulk aqui é diferente. Além de ele ser parte do conselho do criador, ele é versado em artes marciais, principalmente o Kung Fu, e ainda por cima, ele é que detém o poder do punho de ferro nesse universo, o que ele deixa dele mais poderoso ainda e faz com que ele consiga mandar a LeJory pra longe com puta de um soco. E junto disso, se revelam outros inimigos, os principais, digamos, as Seclas do Banner, um grupo chamado de As Armas Imortais de Hulk, um pessoal que pro mundo afora são vendidos como pacifistas e tudo mais, mas que na verdade são um bando de Hulks monstruosos. E nisso então que começa uma baita de uma briga entre os dois lados, uma briga bem equilibrada até. Uma hora os Hulks batiam, outra hora os Supremos apanhavam. E bem, paralelo a isso, o Destino acabou descobrindo que os Supremos sumiram, de alguma forma ele não conseguia encontrá-los, e daí que ele começa desesperadamente a descobrir onde eles estão e de alguma forma de trazê-los de volta de seja lá onde eles estiverem.
estiverem. E ali a briga vai continuando, com os heróis apanhando ainda mais. Tem um momento até que a Vespa é engolida por um dos Hulks, forçando ela a ficar gigante e explodir esse cara de dentro pra fora. Mas o que mais sofre nisso tudo é o Rapaz de Ferro, que é completamente jambrolhado pelo Hulk, chegando um ponto em que o Tony é esmagado pelas próprias mãos do vilão. Mas ali, quando tudo parecia perdido, quando tudo parecia estar indo de mal a pior, o Reed conseguiu teleportar os Supremos de volta para o Triskelion. Mas ali, finalizando a história desse vídeo, finalizando o primeiro ano, o primeiro grande arco da história dos Supremos, as coisas terminam bem complicadas. Não só porque a equipe basicamente estava perdendo, mas porque eles tiveram uma baixa, pois nos braços da mulher Hulk estava ali Tony Stark, o Rapaz de Ferro, morto. Finalizando assim de forma totalmente brutal o primeiro ano de histórias da HQ dos Supremos do novo universo Ultimate. Mas bem é isso, apesar do final desgraçado dessa HQ, a história não acabou. Ainda tem outras edições de Os Supremos que saíram após essas, que eu vou cobrir futuramente. Outras histórias ainda, eu ainda tenho que cobrir também. O primeiro ano de histórias da HQ dos X-Men, num futuro próximo, já deve sair o vídeo dessa quinta parte que vai falar sobre os X-Men. E após isso, vamos chegando finalmente ao ponto em que aqui no canal vamos ter vídeos mensais da jornada Marvel Ultimate, onde eu vou trazer as HQs que forem saindo ao mês. E se você não quer perder nada disso, nenhuma próxima parte dessa série, ou nenhum outro vídeo de outros assuntos que eu falo aqui no canal, você pode aproveitar e se inscrever aí embaixo, caso você não seja inscrito, e também ativar as notificações para ficar sempre a parte de quando sair vídeo novo. Não esquece também do like e de compartilhar o vídeo com alguém que curte esse tipo de conteúdo, tá? Eu me despeço de vocês e até o próximo vídeo.